Comumente vemos nos livros didáticos que a passagem do feudalismo para o capitalismo é um evento de profunda importância que marca a passagem para o que ele chama de Idade Moderna. Mas você sabe por que isso é tão relevante? Você sabe o que é feudalismo? Você sabe o que é capitalismo? Você sabe o que a historiografia tem a dizer a respeito dessas coisas? Hoje abordaremos essas questões no nosso História Moderna. O feudalismo é um sistema de produção que surge lá pela época da queda do Império Romano, em que ele se organiza no que chamamos de zona rural. Okay? E nesses campos desenvolve-se um modelo de governo descentralizado em que o dono de uma grande propriedade ele cede algum pedaço de terra para os servos, que são pessoas que não têm muitos recursos, e elas passam a ter uma relação de troca com esse senhor que cede as terras. Então eles passam a produzir para o senhor feudal em troca de proteção e da casa que foi cedida por eles. Esse tipo de regime, que também é um regime econômico, ele vai ter seu apogeu no século XI, né, no período medieval, e ele vai se estagnar lá pelo século XV, por volta lá de 1400 e alguma coisa. Esse sistema produtivo ele é fundamentado principalmente no valor de uso, que é mais importante que o valor de troca. É uma sociedade que não é monetarizada, então o que temos é uma relação de produção em que o servo doa um pedaço da sua produção para o seu senhor e também a sua força de trabalho, e nesse sistema ocorre de uma forma muito fixa essas relações produtivas, de modo que não há muitas mudanças ao longo do tempo. O senhor feudal vai estar sempre disponibilizando de certa produção que é feita pelo seu servo, e o servo está sempre fazendo a mesma coisa, né? Então ela é meio estática. Só que lá pelo século XV vai estagnar esse modelo produtivo, que não tem certas características, como por exemplo a ideia de lucro, em que não é uma divisão do trabalho, enfim. No século XV passa a surgir um outro modelo que ainda não chamamos de capitalismo, mas vai gestar certas características que lá pelo século XVII cria um novo modelo produtivo que visa o lucro, que emprega sobretudo o trabalho assalariado e que vai ser o hegemônico dominante no mundo nos séculos subsequentes. Há vários debates que giram em torno dessa questão. Um dos mais importantes é o debate que rola na década de 50, em que tem como protagonistas os intelectuais Maurice Dobb e o Sweezy. Dobb vai explicar o colapso do feudalismo através de características internas dentro do sistema feudal. Como um bom intelectual de ordem marxista, Maurice Dobb vai dizer que é a partir do conflito de classe entre o senhor feudal e os servos que esse sistema vai colapsar. Mais propriamente, ele vai acusar que o fim desse sistema vai se dar a partir da superexploração que o senhor feudal vai exercer contra o servo, e isso também somado ao aumento dos gastos, né, o que ele chama de extravagâncias. Isso tudo vai fazer o sistema colapsar
né, em um momento em que vai ter um aumento populacional, isso vai levar a deserção, a fugas, e isso tudo vai fazer esse sistema ruir. Segundo Sweezy, que também é um autor marxista, o que leva ao colapso do sistema feudal, na verdade, são fatores externos. Ele vai justificar que esse movimento, né, que vai findar o sistema feudal, ele se dá por conta do crescimento das cidades. E esse desenvolvimento vai possibilitar com que aquele servo, que até então vivia uma vida difícil no campo, tivesse melhores oportunidades na cidade. Só que não era tão fácil sim ele abandonar o campo, e isso gerou uma série de problemas. Os senhores feudais passam a investir mais na segurança do feudo, vai fazer investimentos militares. Esse aumento de gastos vai ser um problema, né, ali para ele. Ele vai ter mais dificuldade para manter esse sistema. E outra coisa também que vai acontecer é que a concorrência com as grandes cidades vai fazer o senhor feudal criar maiores concessões, né, com os servos, criando condições de vidas melhores, como, por exemplo, ceder pedaços de terras definitivamente para os servos, ou mesmo o uso de mão de obra assalariada. Então, para o senhor feudal segurar essa mão de obra no campo, ele vai ter que criar melhores condições para os camponeses, e isso vai desagregar a lógica que funcionava dentro do regime feudal. Um outro debate que deriva dessa ascensão do capitalismo no Ocidente tem a ver com o fato de qual a importância da Europa no mundo na Idade Moderna em termos econômicos. Há diferentes posições em relação a esse problema. Vimos na nossa aula, né, que E.L. Jones, né, em Milagre Europeu, 1400-1800, ele vai defender a posição que os europeus eles vão ter vantagens dentro do campo econômico desde a Idade Média. E ele vai justificar isso usando uma série de argumentos construídos a partir da história quantitativa. Ele vai dizer, por exemplo, que o uso de gado na Europa era muito maior do que o usado na Ásia. E o gado era usado como força de tração e também para alimentação. Então ele considera por isso que os europeus comiam mais carne que os asiáticos. Outras coisas também que ele justifica para dizer que os europeus eram melhores economicamente nesse período, ele fala que os europeus usavam mais madeira, usavam mais energia hidráulica, enfim, várias características econômicas, que o ferro também, ele vai dizer que os europeus que faziam crer que os europeus estavam à frente dos asiáticos. Mas existe um texto chamado A Grande Divergência, de Kenneth Pomeranz, que vai contestar essas posições defendidas por Jones. Pomeranz vai dizer que essas conclusões que Jones tira, elas se devem ao fato de Jones ver as coisas a partir de uma perspectiva da cultura europeia, desconsiderando a diversidade econômica e cultural que havia na China, por exemplo. E ele vai argumentar que, por exemplo, para a produção de arroz, não precisava-se tanto de tração animal assim quanto na Europa. E também que haviam vários canais que eram usados para transporte, né, através de pequenos barcos, e esse transporte era muito eficiente e podia fazer tranquilamente a vez da tração animal. Então, com isso e através dos estudos estatísticos, ele conclui que a China tinha uma produção de alimentos muito vasta e que a alimentação do chinês provavelmente era bem melhor que a do europeu.
outras coisas que levam a confirmar essa tese têm a ver com o fato de que a expectativa de vida na Ásia era melhor que a do europeu da época, que era uma droga. Girava em torno dos 30 anos, né? A expectativa de vida na Europa, ou menos. No mesmo período em que na Ásia a gente encontra uma expectativa de vida de 40 anos, 50 anos. Então, há uma vantagem muito significativa, né, em termos de expectativa de vida, né, quanto tempo vive um asiático em relação ao europeu durante a Idade Moderna. E por fim, né, ele justifica, né, Pomeranz, que não há nada que nos permita afirmar que antes de 1800 os europeus tivessem vantagens dentro do ponto de vista econômico em relação aos asiáticos. Um outro texto também que caminha nessa linha é O Roubo da História, do Jack Goode, em que esse autor vai argumentar que essa ideia, né, que existe um desenvolvimento econômico a parte do resto do mundo e que esse tipo de estrutura ele vai ser o alicerce para as demais culturas, né? Ou seja, vai ser sempre mais avançado e as outras culturas estão atrasadas e que isso segue um estágio evolutivo, né, progressivo, ela não faz sentido dentro do mundo real e é injusto com certas práticas, certas coisas que haviam no Oriente, por exemplo. Então, Goode diz que o renascimento econômico que acontece na Idade Moderna, ele emerge sobretudo por conta das rotas comerciais que existem entre os italianos e o Oriente. E vai justificar também outras questões, né, em que os europeus eles devem um tanto ao Oriente, como por exemplo os descobrimentos, eles só foram possíveis por conta da descoberta tardia de uma série de instrumentos de navegação, como a bússola e o astrolábio, que permitiram os europeus navegarem a grandes distâncias. Do mesmo modo, o renascimento da intelectualidade europeia se deve um tanto ao legado deixado pelos árabes, que traduziram e introduziram uma série de textos da antiguidade que ficaram esquecidos na Europa por um tempo muito significativo. Outro argumento que Goode usa também, que é muito interessante, invocando Norbert Elias, ele critica esse autor, que é muito importante, pelo fato dele falar em construção de civilidade e colar isso a uma forma europeia de mundo, uma visão de mundo, por exemplo, a ideia de etiqueta, desconsiderando, né, por exemplo, uma espécie de etiqueta que foi criada na China muito antes. Do mesmo modo, autores como Fernand Braudel, com a sua ideia de economia mundo, mostra que havia uma circulação, né, de mercadorias, né? Havia um mercantilismo econômico na Ásia muito antes do desenvolvimento do comércio europeu. Então, há várias ideias que contradizem essa noção de que os europeus eles têm as rédeas do mundo na Idade Média ou na Idade Moderna. E que isso só se dá, nem foi com a Revolução Industrial, mas tempos depois, ali só lá no começo do século XIX, que os europeus de fato eles vão tomar as rédeas do destino da história do mundo. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar por hora. Até a próxima. Tchau.